Pessoal, tudo bom? Nessa segunda semana, nós estamos vendo editores de código online, seletor de cor e Lorem Ipsum e Lorem Pixum, tá? Essa já é a terceira aula. Nas duas aulas anteriores, nós vimos sobre editor de código online e seletor de cores. Agora nós vamos ver sobre Lorem Ipsum e Lorem Pixum, tá? São outras duas ferramentas muito úteis no desenvolvimento web, tá? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso editor de código online. Aqui. Então, nosso editor de código online está aqui. Para que serve o Lorem Ipsum e para que serve o Lorem Pixum? Imagina a seguinte situação. Você está desenvolvendo uma página web, tá? E você só quer testar como que vai ficar um texto, como que vai ficar um parágrafo na sua página, tá? Então, vamos voltar aqui para as cores, para umas cores mais interessantes. Deixa eu colocar aqui black. Vou colocar aqui black também, para não ficar muito colorido nossa página, tá? Então tá. Tá aqui, bem-vindo ao curso Programador Web, professor André Luiz. E aí eu vou adicionar aqui um elemento que é o elemento de parágrafo. Tá? O que é o elemento de parágrafo? O elemento de parágrafo, ele vai escrever, ele vai armazenar, né, um parágrafo para a gente. Tá? Então observe que aqui ele já ficou pequenininho. Ao invés de você fazer o seguinte, você ficar escrevendo blá, blá, você não sabe o que você quer escrever, tá? Mas você quer pelo menos ter uma noção do espaço que ele vai gastar, tá? Então, ao invés de você escrever um monte de blá, 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 ou ficar batendo a mão no teclado aleatoriamente, desse jeito, nós temos uma ferramenta que é o Lorem Ipsum, tá? Que é essa ferramentinha aqui. O que é o Lorem Ipsum? Ele é um texto padrão e ele é utilizado desde o ano de 1500. Tá? Ele mistura um monte de caractere e ele gera um texto aleatório, tá? Para a gente poder utilizar nas nossas páginas, para a gente poder ver como que o texto vai sair antes da gente inserir realmente o texto que vai ficar lá, tá? Antes da gente inserir o texto real. Então, como é que funciona essa página aqui? Você vai procurar esse endereço aqui, ó, lipsum, lipsum.com, lipsum.com, tá? Você pode vir no Google, ó, e digitar Lorem Ipsum, tá? Lorem Ipsum e dar Enter. É o primeiro link aqui, ó, Lipsum Generator. Clicou, caiu aqui. Você vai descer a página um pouquinho, tá? E nessa área da página aqui, ó, ele está te perguntando quantos parágrafos você quer, quantas palavras, quantos bytes, quantas listas. Eu vou selecionar aqui parágrafos e eu quero 5 parágrafos de Lorem Ipsum. E clica nesse botãozinho aqui, ó, Generate Lorem Ipsum, tá? Clicou, ele vai gerar 5 parágrafos de palavras aleatórias para a gente poder utilizar. Então, eu vou copiar aqui o primeiro parágrafo, tá? Copiar e vou colar aqui no meu P. Tá, ó, vou selecionar tudo, vou apagar e vou colar, ó, Ctrl V. Tá? Então, o meu Lorem Ipsum ele já vai aparecer aqui. Tá? Já apareceu aqui para mim. E aí eu já posso fazer os testes que eu quiser fazer. Teste de tamanho, teste de cor. Tá? Vamos mudar a cor desse parágrafo? Como é que muda a cor? Onde que está o texto? Está dentro dessa tag P. Né? Então eu venho aqui no CSS, tag P, abre e fecha parênteses, tá? Vou aqui no meu Color Picker e eu quero que ele tenha uma cor aqui do azul, tá? Então vamos pegar esse azul aqui, ó. Seleciona a cor Hex, vem aqui Color, né? E Ctrl V, ponto e vírgula, tá? E ele já ficou azul pra gente, tá bom? Se eu quiser mais parágrafos, pessoal, é só eu copiar opa, onde está? Aqui. É só copiar mais parágrafos. Tá? Se eu quiser testar a largura, testar a altura, testar o tamanho da fonte, tá? Vamos testar o tamanho da fonte. Fonte size, 2 pontos, vou colocar aqui 32 pixels, tá? E aí ele aumenta a fonte para a gente. Tá? Você vai testando. Eu não sei que texto que eu vou escrever ainda. Usa o Lorem Ipsum, tá?
Ele gera um texto aqui aleatório para a gente, tá? A gente coloca o texto e a gente vai testando o texto, como é que a gente vai querer que esse texto fique, tá bom? Alinhar, centralizar, tudo a gente vai poder testar antes da gente colocar o texto, para a gente já ver como que vai ficar, tá bom? E aí você já define o CSS, define o HTML. Depois que você souber qual texto você vai querer, você simplesmente troca, tá? Esse conteúdo aqui pelo texto real, tá? E o visual ele vai se manter o mesmo, só vai mudar o conteúdo porque você já conseguiu testar antes. Beleza? Ótimo. Então, esse foi o Lorem Y. O Lorem Y, tá? Ele funciona com texto, tá? Mas imagina o seguinte, você tem que ter uma imagem também, tá? E você não sabe qual imagem ainda a pessoa quer colocar, mas você quer colocar uma imagem aleatória, tá? Você quer colocar uma imagem aleatória, só para você ver como que a sua página vai ficar. Existe um Lorem Y de imagens, tá? Ele vai te dar imagens aleatórias para você testar a sua página. Muito simples, tá? Para isso, nós vamos criar aqui uma tag, que é a tag img, tá? Que é a tag da imagem. A tag img, ela vai levar um atributo, que é o atributo src. A gente vai dar um sinal de igual, aspas, e fechar aqui o sinal de maior, tá? Aqui, beleza. Aqui no source é o endereço da imagem, tá? Só que eu não sei qual imagem que eu quero, que o meu cliente, né? Vamos supor que eu estou trabalhando para um cliente. Não sei qual é a imagem que o cliente vai querer colocar, mas eu sei o tamanho da imagem, tá? Vamos supor que é uma imagem de 200 pixels por 300 pixels, tá? Então vou até colocar um parágrafo aqui, ó. Uma imagem de 200 pixels por 300 pixels, tá? Eu sei que o meu usuário ele vai ter uma imagem desse tamanho aqui, ó, de 200 por 300, e que ela tem que vir logo depois desse parágrafo, tá? Para eu testar, ao invés de eu ir lá numa ferramenta de edição de imagem, criar uma imagem aleatória, ou pegar uma imagem, colocar ela nesse tamanho aqui, tá? Existe uma ferramenta online pronta para isso, tá? Que é esse cara aqui, ó, o Pixum, tá? Lorem Pixum. É só você digitar no Google, vamos abrir o Google aqui, e digitar, ó, Lorem Pixum, tá? É o primeiro link aqui. Entrou, tá aqui. Como é que usa isso daqui? Tá? Bem simples. Você vai copiar esse endereço aqui, ó, pixum.fotos, tá? E o tamanho vem depois. Você vai colocar barra largura, barra altura, tá? Pode até copiar aqui da barra de endereço aqui do navegador, tá? Então vamos fazer o seguinte. A minha imagem, ela tem que ter 200 por 300, tá? Então eu vou copiar aqui esse endereço do navegador, copiar. Venho aqui, ó, no source, dentro do source aqui da imagem, ó, img, né, image, source, tá? src. Aqui entre as aspas eu vou colar. Ok. Agora eu vou colocar pixum.fotos, né, barra a largura. Qual que é a largura que eu quero? 200. Barra a altura, barra 300. Tá? E aí já vai sair uma imagem para a gente, ó. Essa imagem ela tem 200 pixels de largura por 300 pixels de altura. Se eu quiser uma imagem quadrada, por exemplo, eu quero uma imagem de 200 por 200. Vou copiar isso daqui, copiar, colar aqui embaixo. Eu não coloco a altura, eu só deixo a largura, tá? Então, olha só. Essa primeira imagem aqui, ela é 200 por 300, tá? Ó, 200 por 300. E essa imagem aqui, ela é 200 por 200, tá? E são imagens aleatórias, tá? São imagens aleatórias. Cada hora que eu mudo alguma coisa no código, ó, vou apagar esse pontinho aqui, ele vai ver que alguma coisa mudou e vai atualizar. Então, na hora que ele atualizar, essas duas imagens já vão ser diferentes, ó. Tá vendo? Apagou o ponto e já gerou duas imagens diferentes, tá?
E essas imagens vai servir para você testar a sua página, tá? Testar o tamanho, ver se o alinhamento ficou ok, ver se está tudo certo, se a borda está certa, se a distância da imagem para o texto está certa, tá? Todas essas configurações nós vamos ver no outro módulo, mas eu já vou deixar aqui, tá? Nesse módulo, essas ferramentas online, tá? Tranquilo? Beleza. Então, recapitulando, nessa semana 2, tá, do nosso módulo de instalação e configuração de ambiente de trabalho, nós vimos os editores de código online, tá? Eu mostrei para vocês esse cara aqui, que é o CodePen, tá? E mostrei também esse cara aqui, que é o JS Fiddle. Você pode escolher qual você mais gostar, tá? Mostrei também os seletores de cores, tá? Mostrei esse cara aqui, Color Picker do htmlcodes.com, mostrei o Color Picker do W3 Schools e mostrei o Color Picker do Google, tá? Pode escolher o que você mais gostar também, tá bom? Outra opção é você digitar aqui no Google ó, HTML Color Names, tá? Nomes de cores HTML. Dá Enter. O primeiro link aqui, ó, já tem as cores todas com os nomes, tá? Vamos supor que você gostou desse verde aqui, ó, esse nome bem estranho, Chartreuse, sei lá. Copia, vamos clicar nela primeiro, né? Copia aqui, ó, o nome dela e a gente vai vir aqui e colocar o nome da cor, tá? Ctrl V. Ó, tá vendo? Só com o nome eu já consegui mudar a cor, tá? Pode escolher o que você quiser. E por último, eu mostrei o Lorem Ipsum para texto e o Lorem Pixum para imagens, tá? O Lorem Ipsum ele vai gerar textos aleatórios, tá bom? Clicar nesse botãozinho aqui, ó, ele vai gerar textos aleatórios. E você pode copiar esse texto e colar na sua página para você testar se o tamanho está bom, se a cor ficou boa. E mostrei também o Lorem Pixum, tá? Que são as imagens, que ele vai gerar imagens aleatórias para a gente poder testar o tamanho da imagem, a distância, algum aspecto visual das páginas para a gente poder verificar se está tudo ok antes da gente colocar a imagem real. Tá bom? Beleza, pessoal. Essa foi a segunda e última semana, tá, desse módulo. Nós vamos colocar, eu vou colocar ali daqui a pouco uma atividade online, que vai ser um quiz. Vai ter uma participação no fórum também. E tem uma avaliação final, tá? Para a gente finalizar esse módulo e já partir para o próximo módulo, que vai ser construção de páginas web. Tranquilo? Qualquer dúvida você pode procurar o tutor, posta a dúvida lá no fórum, tá? Nós estamos à disposição para atender vocês. Espero que vocês estejam gostando do curso. Um abraço, pessoal!